Peço que você volte a abrir a sua Bíblia, por favor, agora em 2 Samuel, capítulo de número 5. Acharam, irmãos? A partir do verso 1, nos diz a palavra do Senhor. Davi é ungido rei de todo Israel. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: somos do mesmo povo do que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Amém, amados irmãos. Como o pastor ele já orou, intercedendo pela mensagem, eu vou pedir a você que volte a se sentar, por favor. Mais uma vez, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Não dá para expressar a alegria de estarmos aqui, viu, irmãos? Estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo. E eu senti essa alegria quando eu cheguei aqui também, em ser recebido. Muito obrigado, viu? Logo de cara já recebi um abração do Fábio, né, Fábio? Aquele abração para pôr a coluna no lugar, né? Que Deus seja louvado. E o sorriso dos irmãos expressa a alegria de estarmos juntos. Isso é muito bom, viu? Muito obrigado ao pastor Félix, que mais uma vez nos faz o convite para estarmos aqui assumindo uma responsabilidade tamanha diante da igreja de Jesus Cristo. Amém? Peço que vocês continuem intercedendo por mim, tá? Porque aquele gelinho na barriga, dificilmente ele sai, aquele nervosismo sempre vem, mas nós pedimos que o Senhor continue conduzindo esse momento para a glória e louvor do nome dEle e para a edificação da sua amada igreja. Amados irmãos, nós vamos então falar um pouco sobre o tema Nada melhor do que esperar no Senhor. A leitura inicial que nós fizemos lá em 1 Samuel, ela vai relatar o momento em que o profeta Samuel, né, ele vai até a casa de Jessé, por ordem divina, para, dentre os filhos de Jessé, ungir um deles que seria o rei, ou o novo rei de Israel, em lugar de Saul. Muito bem. A segunda leitura que eu fiz, né, em 2 Samuel 5, né, nos fala o momento em que, efetivamente, Davi ele começou a reinar sobre todo o Israel. Quero chamar sua atenção para o seguinte fato. Do momento em que Davi ele é ungido por Samuel, lá na casa de seus pais, até o momento em que ele efetivamente começa a reinar, passa-se um espaço de tempo. Tá? Esse espaço de tempo é de aproximadamente 22 anos. Tá? Quero dizer que não era comum acontecer isso. Tá? Geralmente, quando um rei era ungido, logo de imediato ele já começava a reinar. Tá? O caso de Davi ele não é visto como uma regra, mas como uma exceção. Porém, com lições, tá, para nós aplicarmos na nossa vida hoje. Tá bom? Muito bem. Muitas vezes a gente pergunta, mas Senhor, por que a bênção está demorando tanto? Não é mesmo? Ou será que é só eu que pergunto isso? Muitas vezes a gente fica avexado, né? Até os cabelos começam a cair, né? Aí eu falo por experiência própria, né? E a gente começa a ficar angustiado por algo que Deus prometeu e que no decorrer da caminhada, né, isso leva um tempo para poder se concretizar na nossa vida. Né? E aí Deus ele nos traz aqui hoje, primeiro para dizer para você, igreja, ó, acalma o seu coração. Posso ouvir um amém? Amém? Aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre. Amém? E por mais que você se surpreenda com essa fala, Deus não tarda. Ele vem na hora certa. Amém?
A bênção vai chegar no momento exato. Nem um segundo antes e nem um segundo depois. Vai ser no momento exato. O que Deus quer é acalmar os nossos ânimos. Nos fazer entender que Ele continua sendo soberano. Nós queremos ter o domínio da situação. E quando a gente entende que o negócio está saindo do nosso controle, aí vem a preocupação, vem a ansiedade, né? Vem os porquês. Mas o nosso Deus, Ele continua no controle de tudo. Amém? Muito bem, irmãos. Muito bem. Porém, o mundo em que nós estamos inseridos, a cultura em que nós somos inseridos hoje, ela não nos ensina a esperar. Muito pelo contrário. Ela nos ensina a ter tudo de imediato. Né? Até pela correria do dia a dia, a gente prefere aquilo que é mais rápido. Né? Comidas mais rápidas, lanches de preferência, né? Tanto que está se abrindo tanto fast food por aí, né? Sempre se tem lá alguns miojos lá, né, guardado, né? Porque na hora do sufoco, né, o miojinho com 4, 5 minutos já resolve o problema, né? Pois é. Isso por causa de um momento que nós passamos que está imprimindo uma correria enorme no nosso dia a dia. Uma correria muito grande. Né? E eu digo para vocês, o dia ele não diminuiu, ele continua tendo 24 horas, viu, irmãos? Continua tendo as mesmas 24 horas. O problema é que nós temos mais coisas para fazer dentro de um mesmo período. Então, logo, a correria se torna maior. E muitas vezes a gente tem que trabalhar com preferências, né? Bom, eu vou dar preferência para isso. Se não der para fazer aquilo, isso aqui eu tenho que fazer. Então, o nosso dia a dia está assim. Mas o que acontece? A gente transporta essa correria, às vezes de forma inconsciente, para o mundo espiritual. E nós precisamos voltar a ser doutrinados, tá? A respeitar o Deus que nos faz esperar também. Nós precisamos ser doutrinados a respeitar o Deus que fala assim, olha, meu filho, o que você quer é legítimo, e eu quero te dar, mas não é para agora. Você vai ter que esperar um pouco mais. Existem muitas linhas teológicas que estão ensinando o povo de Deus a colocar Deus na parede. Né? Ah, mas o Deus é o Deus de já. Sim, ele pode ser o Deus de já. Tá? Mas Deus, ele vai ser o Deus que ele tem que ser. Sendo Deus de já ou sendo Deus que faça esperar. Então, meus amados irmãos, é exatamente sobre isso que nós vamos falar, tá? Hoje, nós não podemos ter um sentimento avesso, tá? Pela espera. Então, a pergunta não deveria ser por que tanta espera, mas a pergunta deveria ser para que tanta espera? Amém? E vamos pedir a Deus que nos responda hoje? Muito bem. Irmãos, eu me lembro, olha, eu não sou cozinheiro, mas eu me aventuro de vez em quando, viu? Me lembro a primeira vez que eu fui fazer um mocotó. Tem alguém que gosta de mocotó? Geralmente mais os nordestinos, né, gostam de mocotó, né? Eu não sou nordestino, mas eu gosto de mocotó, né? Aí eu me lembro a primeira vez que eu me aventurei a fazer um mocotó. Irmãos, eu vou te falar, ficou bom, mas deu um trabalho. Primeiro para limpar lá, aí escalda, né? Depois você tempera. Vamos, ficou 1h30 na pressão para ficar bom. Tirei da pressão, não estava bom ainda. Deixei mais uns 15 minutos, né? Depois que ficou bom, eu desossei todo o mocotó, bati ele no liquidificador para ele ficar bem grosso, porque é assim que eu gosto, né? Então levou mais de 2 horas para ele ficar pronto. Demorou, mas ficou bom, ficou pronto. E aí eu me recordo também a primeira vez que eu fiz um miojo. O negócio é tão rápido que quase queimou. Quase que eu fiz a proeza de queimar o miojo. De tão rápido que o negócio fica bom. Né? É rapidinho. Porém, não tem assim, o mesmo valor nutricional que tem o mocotó. Se você falar para a geração de hoje, qual que é a preferência, mocotó ou miojo? Ah, muitos vão preferir o miojo. O miojo. Não tenho tempo. Não tenho tanto tempo para preparar o mocotó. Né? Porém, o valor nutricional do mocotó é infinitamente maior. Miojo não tem proteína nenhuma. Aquele temperinho do miojo é sal puro. Para quem tem problema de pressão, aquilo é um veneno. E para quem não tem, se continuar, vai passar a ter. Né? Então eu chego a uma conclusão, Fábio. O mocotó ele é bom, dá trabalho, você tem que saber esperar,
né? Mas é bem melhor do que aquilo que fica pronto rapidinho. Não é verdade? Na vida espiritual, às vezes, é assim também. A gente pensa que as bênçãos têm que ser que nem miojo, né? Você pede em casa às 5:45, chega na igreja às 6 horas, já vai ter a bênção. Não, às vezes é que nem mocotó, irmãos. Tem que esperar. E quando você pensa que está pronto, está duro ainda. Volta para a pressão para cozinhar mais um pouquinho. Pois é. E quando a gente estuda a vida de Davi, a gente percebe que Deus ele trabalha dessa maneira na vida dele, né? Fazendo com que ele espere mais de 20 anos para poder receber uma promessa que Deus ele colocou na vida dele. Foi aproximadamente aos 15 anos quando ele recebe a unção para ser rei, né? Aproximadamente, tá, irmãos? Não dá para ser muito exato, tá? E ele espera por 22 anos para receber a bênção, tá? Mas, assim, a gente está num nível de ansiedade muito grande, né? A gente vive num nível de ansiedade muito grande. Olhar para o povo, mesmo para o povo de Deus, e dizer para ele, para esperar, você tem que ter muita coragem, né? Porque nós estamos assim, não, eu quero a minha bênção é para ontem, né? Nem para hoje, né? Como que a gente faz, irmãos, para poder esperar quando nós estamos ansiosos pela bênção, né? E é por aqui que a gente começa. Posso ouvir um amém? Muito bem. Só para não fugir da regra, né? A mensagem vai começar agora, tá bom? Se você quer cronometrar a mensagem, zera o seu cronômetro aí, tá bom? Que é agora que ela vai começar. Tá bom, igreja? Muito bem. Vamos lá. Eu queria que você voltasse a abrir a sua Bíblia, lá na primeira leitura, lá em 1 Samuel, capítulo 16, por favor. Nós vamos ler o versículo 13, de número 13. Diz a palavra do Senhor: tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Tá? Muito bem. Quando eu olho para a história de Davi pelos relatos bíblicos, eu percebo que Davi sempre foi um garoto, um moço, tá? Que teve relacionamento com Deus. Tá? Eu não estou falando aqui de uma pessoa que em algum momento talvez deixou de orar. Davi ele sempre foi um rapaz que orou, sempre confiou no Senhor. Até nos seus relatos lá diante do rei, o que ele fazia quando os animais ferozes vinham para poder, né, pegar as ovelhas, a gente percebe, né, que Davi ele sempre teve um relacionamento com Deus. Sempre. E aqui eu estou falando a pessoas, presta atenção aqui em mim aqui. Eu estou falando com pessoas que oram sim. Eu estou falando com pessoas que têm preocupação sim com a sua vida devocional. Mas para a gente poder vencer os dias de ansiedade, o que nós precisamos é buscar mais unção do Senhor. Você percebeu o que eu falei? Eu não falei que você tem que buscar unção, porque eu acredito que você já tenha. O que eu estou dizendo é que você tem que buscar mais unção de Deus. Se você já tem unção, eu posso ouvir um amém? Que você busque mais, que você não cesse de buscar a unção do Senhor. A unção é assim, quanto mais você busca, mais Deus tem para dar. Quanto mais você se entrega, mais o Espírito Santo de Deus te usa. A gente percebe no relato bíblico que ali tem um termo que o Espírito Santo apoderou-se de Davi, né? Como a gente entende isso? A partir daquele momento, Davi, diante da unção que ele recebe, ele se entrega totalmente a um plano que Deus tinha para a vida dele, e ele é guiado totalmente pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu quero dizer aqui para você que para tudo na sua vida, para tudo, não dispense a unção do Senhor. Deixe o Espírito Santo de Deus tomar conta da sua vida. Se você vem para a igreja, venha com unção e busque mais unção. Se você vai para o trabalho, vá na unção e busque mais unção. Se você vai estudar, vá na unção e busque mais unção. Busque a unção de Deus em todos os momentos, e a unção de Deus vai transformar a nossa vida para a glória de Deus Pai. Aleluia. A unção de Deus é aquele mover sobrenatural do Espírito Santo do Senhor, que pega pessoas comuns como eu e você,
para desempenharem tarefas sobrenaturais. A unção de Deus, ela nos faz enterrar o velho homem e nos faz viver uma nova vida diante do Senhor. A unção de Deus nos leva a um amadurecimento no nosso relacionamento com Deus. E ao contrário do que muitos pensam, irmãos, a unção de Deus não vai fazer de nós super-heróis. Muito pelo contrário, a unção de Deus nos faz nos humilhar diante do Senhor. A unção de Deus nos faz glorificar o Senhor. Porque Jesus falou, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. E aquele que tem o Espírito Santo de Deus glorifica Jesus Cristo. Ele entende que tudo o que ele faz não é para o nosso envaidecimento, mas é para a glória de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, seja dada a glória, desde agora e para todo sempre. A unção de Deus nos faz reconhecer o nosso erro, faz rasgar as nossas vestes e dizer, Senhor, tenha compaixão de mim, me ajuda. Não, irmãos, a unção de Deus, ele não faz de nós pessoas que querem se sentir melhor do que os outros. Muito pelo contrário, a unção de Deus me faz entender que o meu irmão é melhor do que eu. Posso ouvir um amém, igreja? Por ter recebido essa unção, Davi ele se torna de pastor de ovelhas, primeiro para o escudeiro fiel do rei. Isso está lá em 1 Samuel 16, 21. E trabalhando com humildade, Davi ele vai galgando passos cada vez maiores até chegar ao trono. Depois, lá dentro do palácio real, Davi ele passa a tocar harpa. E o toque dessa harpa faz com que o espírito mau que estava em Saul fosse repreendido, saísse dele. Isso acontecia porque Davi ele tem ou tinha a unção de Deus. Isso está em 1 Samuel 16, 23. Ele dá o relato lá em 1 Samuel 17, 34, 35, que ele defende com sua própria vida as ovelhas que ele cuidava. Se ele não tivesse a unção de Deus, ele ia conseguir matar um leão? Se ele não tivesse a unção de Deus, ele ia matar um urso? Não ia, irmãos. Me desculpem, mas sem a unção de Deus, a gente está correndo até de barata. Sem ofensa aos presentes, tá bom? A unção de Deus nos dá coragem para enfrentar o problema e não para se esconder dele. A unção de Deus, ela faz de nós novos homens, que nos faz entender que maior não é o meu problema, maior é Deus. Se o problema está vindo até mim, eu vou até ele em nome de Jesus. E ele cai por terra em nome de Jesus. Com a unção de Deus, ele vence o gigante Golias. E derrota a centena de filisteus. Então, irmãos, eu digo a você, vale a pena buscar a unção de Deus. Amém? Então, se você canta, que você cante com unção. Se você dirige, que você dirija com... Eu estou falando dirigir aqui o culto e dirigir no trânsito também, tá? Porque não tem nada mais estressante do que dirigir nesse trânsito de São Paulo, tá? Se você prega, que você pregue com unção. Se você ensina, que ensine com unção. Se você exorta, exorte com. Tudo que você fizer, faça com. Repete para o seu irmão, tudo que você fizer, faça com unção. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, a unção vai nos ajudar a esperar, a aguardar as promessas de Deus na nossa vida. Muito bem. Eu quero dizer para vocês que a unção, tá? Não é algo assim permanente na nossa vida a partir do momento que a gente começa a ter uma vida desleixada com Deus, tá? Na vida de Saul ficou provado que a unção se ganha e a unção também pode se perder. Tá? Então, cuidado. Se você recebeu a unção, cuidado para que você não perca ela. Tá? E também não se coloque em uma esfera de comodismo. Tá? Viva o mais de Deus na sua vida. Tá? Ouse.
Dê mais tempo para o Senhor. Viva mais para Ele e com Ele. E você vai ver como Deus vai te ungir. Muito bem. Quando a promessa de Deus demorar, eu vou dizer a você uma coisa. Continue confiando em Deus. Dá para projetar Salmo 16:1? Por favor? E depois Salmo 28:7. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Salmo 28:7. O Senhor é a minha força e o meu. Nele o meu coração. E dele eu recebo. O meu coração exulta do quê? De alegria. E com o meu cântico lhe darei graças. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, dentre o momento que você recebe a promessa, até o momento que você vai receber ela, tem um caminho a ser percorrido. Nesse caminho, o inimigo ele vai colocar um monte de barreira. Ele vai colocar um monte de empecilho. Ele vai querer colocar no seu coração que não vale a pena você confiar em Deus. Mas eu estou aqui falando a vocês em nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo de Deus. Confie no Senhor, confie em Deus. Nada e nem ninguém é mais poderoso do que o nome de Jesus Cristo. A Ele foi dado o nome que está acima de todo nome. Diante dele, todo joelho se dobrará, e ante a ele, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Glória ao Rei Jesus, bendito é o nome do Senhor. Então eu quero aqui te exortar a voltar a confiar em Deus. Glória a Deus, aleluia. A ira de Saul se levantou contra Davi depois que o gigante Golias foi derrotado. Por um momento essa ira ficou escondida, mas logo ele se declarou. Ele disse, eu vou matar Davi. A ideia de Saul era matar Davi. E irmãos, no contexto em que Davi vivia, né, no contexto monárquico, né, quando o rei dizia que uma pessoa ia morrer, essa pessoa ela estava condenada a morrer mesmo. Muito dificilmente alguém escapava de uma sentença de um rei. Porém, o Deus de Davi, que é o meu Deus e que é o seu Deus, é Ele que nos guarda. A gente não se importa com o que nos possa fazer o homem, porque a nossa confiança está em quem? Em Deus. A nossa confiança está em quem, igreja? Em Deus. Aleluia! O inimigo ele vai fazer os seus barulhos, ele vai dar os seus rugidos, mas nós temos que abrir o peito e dizer, Senhor, fazer como Davi no Salmo 16, Senhor, eu confio em Ti, eu sei que o Senhor me guarda, aleluia, não importa o decreto real, não importa o que dizem, não importa o que fazem, eu acredito que eu tenho um Deus que me protege, que me guarda. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8 e o verso 33. Romanos, capítulo 8 e o verso 33. Os irmãos podem ler? No 3, vamos lá, ficar bem ensaiadinho. 1, 2, 3. Aleluia! Nós lutamos contra um que é um acusador, mas só que o apóstolo Paulo fala assim, quem pode fazer alguma acusação contra aquele a quem Deus escolhe? Porque quem é que nos justifica? É Deus. É Deus. Nós precisamos dizer, eu sou lavado e remido no sangue carmesim, no sangue de Jesus Cristo, aleluia. Contra mim não pesa mais nenhuma acusação. A nossa vitória foi decretada na morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nós confiamos, porque Jesus, ele morre na cruz. Mas ao terceiro dia, algumas mulheres vão lá para o túmulo. Elas percebem que a pedra está removida. Elas entram no túmulo, começam a chorar. Alguém olha para elas e fala assim, mas por que vocês estão procurando alguém que já está vivo dentre os mortos? Jesus, ele não está mais morto, ele ressuscitou. Está sentado à direita de Deus, com poder e com grande glória. Aleluia.
Mas eu preciso dar um alerta a vocês, irmãos, que é muito pertinente. Clame a proteção divina para a sua vida. Não cesse de clamar a proteção divina. Não se desarme. Em todo momento, clame a proteção divina. Peça que Deus, Ele verta o sangue do teu Filho Jesus sobre a sua casa. Que Ele envie os seus anjos para trazer proteção a você e a sua família. Para a sua família, clame a proteção divina. Para o seu ministério, clame a proteção divina. Para a sua vida profissional, clame a proteção divina. Para o seu relacionamento social, clame a proteção divina. Em todo o tempo, peça para que Deus esteja protegendo você e todos os seus de todas as investidas do inimigo. Porque nós lutamos contra o inimigo e nós não podemos subestimar os seus ardis, as suas ciladas. Mas esteja vigilante a todo momento. A todo momento peça para que Deus te proteja. A ira do inimigo pode ser grande, mas maior do que a ira dele é o poder protetor de nosso Deus. Salmo 91:7 vai nos dizer que 1.000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Mas para isso você precisa clamar. Clame dia e noite pela proteção de Deus. Que você seja protegido no seu ministério. Que você seja protegido em sua família. Que você seja protegido no seu serviço. Que você seja protegido na faculdade. Que você seja protegido no trânsito. Que você seja protegido ao entrar e que você seja protegido ao sair. Que em todos os momentos a proteção divina seja sobre a sua vida. Mas nos ajude, irmão. Clame. Clame a proteção de Deus. Clame. Porque a nossa visão está muito limitada ao natural. Mas sempre se trava uma guerra espiritual imensa ao nosso respeito. Pedro não sabia. Jesus chegou para ele e disse: Pedro, eu orei por você, porque o diabo estava querendo se andar com a sua vida. Eu roguei ao Pai por ti. Então não é momento de baixar a guarda. Muito pelo contrário. Continue clamando e pedindo a proteção de Deus. Mas isso eu estou falando de proteção física, mas eu estou falando também de proteção emocional. Eu estou falando de uma proteção emocional que nada faça com que a sua confiança em Deus se abale. Que nada faça com que você volte o seu caminho, mas que você continue andando na presença do Senhor. Uma proteção espiritual, para que Deus te dê força para você continuar na sua jornada em nome de Jesus Cristo. Para que você receba a porção do Espírito Santo e que você sirva ao Senhor com alegria. Como diz lá em Salmo 100. Nós temos que celebrar o Senhor com alegria. Amém? Você está feliz? Um pouquinho, um montão, como é que está a sua felicidade? Às vezes eu brinco com o Lucas: Lucas, está feliz com Jesus? Ele fala: pai, eu estou feliz. Está feliz que tanto? Um tantão assim. Mas tem vezes que ele fala: não, pai, eu estou triste. Você está triste por quê, filho? Não, porque o senhor falou que não vai dar mais a minha bicicleta. Eu falei: mas quem falou que não vai dar sou eu, filho. Você tem que estar triste comigo, né? Aí fala: é mesmo, pai, eu vou ficar feliz com Jesus. É melhor você ficar feliz com Jesus, porque você orando, quem sabe Jesus não pode mudar meu coração, né? E fazer você ganhar a sua bicicleta de novo. Porque você está muito desobediente, não está merecendo não. Tá? Então que nada roube a sua alegria com Jesus Cristo. Viu, irmãos? Quem nos decepciona são homens. Quem nos entristece é homens. Quem nos traz são homens. Nosso Deus é fiel. Tá? O nosso Deus, Ele é bom. E Ele é bom quando? Sempre, em todo o tempo. Não se entristeça com o Senhor, antes volte a se alegrar com o seu Deus. Sirva a Ele com espírito alegre, amém? Estamos acabando, viu, irmão Fábio? Vamos lá. Salmo 94:1, quem pode ler para nós? Alguém desse lado aqui pode ler? Um voluntário, uma voluntária? Um de cada vez, tá, irmãos? Pode ler. Intervém, é isso aí. O que o salmista está dizendo aqui? Senhor, o Senhor é o Deus vingador, julga a minha causa.
Ele está pedindo para que Deus faça justiça para ele. Ele está pedindo para que Deus faça justiça por ele. E o que eu quero dizer aqui, irmãos, indo para o terceiro tópico da nossa mensagem. No meio do caminho, quando você estiver aguardando a promessa do Senhor, lembre-se, a vingança pertence somente ao Senhor. Amém? Os nossos discursos, eles estão muito fermentados com ódio. Os nossos discursos estão muito fermentados com ressentimentos, com rancor. O Espírito Santo, ele precisa limpar o nosso interior. Nós temos que abrir mão do nosso eu para que Deus opere. Amém? Deus, ele quer operar, mas Deus, ele não vai ficar brigando comigo por espaço dentro do meu coração. Ele quer que eu deixe ele operar dentro de mim. E quando eu deixar, aí ele vai tirando tudo que é de mal de dentro de mim. Ele vai fazendo a faxina. Né? E a gente hoje está com uma dificuldade muito grande em liberar perdão. A gente está com uma dificuldade muito grande de olhar para o irmão e falar, irmão, eu te perdoo. Nós estamos vivendo épocas de buscar os nossos direitos, de garantir as nossas razões. E com isso o Espírito Santo está ficando triste, porque você não está declaradamente bravo, mas você está com uma mágoa dentro do teu coração. E isso daí vai dar vazão para que outros sentimentos aflorem dentro de você que não são bons, não são legais. Irmão, deixa eu perguntar para você, Davi, ele foi perseguido por Saul? Foi. Ele sabia disso? Sabia, não sabia? Ele teve oportunidade de, por exemplo, matar Saul? Vamos ver pela Bíblia isso daí? 1 Samuel, capítulo 24, verso 6. Então disse aos seus soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Tá? Nesse contexto aqui, ó, tá? Os servos de Davi queriam que Davi matasse a Saul, porque eles tinham pego Saul ali no momento que parecia que ele estava dormindo, alguma coisa assim. Aí Davi ele dá essa resposta. Não, eu não vou matar ele, ele é ungido do Senhor. Ah, se fosse eu ia até esfregar minhas mãos. Ah, Deus respondeu minha oração, agora eu pego esse fulano. Agora eu pego essa fulana. Eu sabia que eu te pegava na curva, né? O que diz lá em 1 Samuel 26, 11? Mais umas páginas à frente. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora vamos pegar a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça dele e vamos embora. Irmãos, é uma realidade triste, mas Isaías ele vai